Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou com mais uma aula aqui do curso Arduino Advanced. Aula 9, nós vamos falar da chave ótica. Essa chave aí da imagem, essa da imagem é a PHCT202, mas a gente usa aqui a PHCT204, que é bem parecida, inclusive fisicamente. Vocês podem ver lá na loja do curso Arduino, no seriallink.com.br. Vocês têm aqui no link da loja, né? Vocês têm ela aqui, a chave ótica. Então é essa daqui, a imagem dela é real. Vamos voltar lá para o slide. Então tá. Como que funciona essa chave ótica? Ela basicamente é um LED infravermelho de um lado e um fototransistor do outro lado. Então a gente tem aqui em paralelo o A e B aqui é o anodo e catodo do LED infravermelho, então a gente não vai ver ele acendendo. E do outro lado, o C e D é a coletor e emissor do fototransistor. O fototransistor ele funciona como uma chave, a gente já usou transistor como chave, a gente sabe que ele aqui no caso é um transistor como se fosse um transistor bipolar NPN, e então a gente sabe que acionando a base a gente vai ter vai ligar, ou desacionando a base vai desligar ele, então ele não vai conduzir. No caso do fototransistor, a gente deixa o LED sempre ligado, né? A gente faz a polarização do LED, então ele vai ficar sempre emitindo, e quando alguma coisa passar no meio aqui entre o LED e o fototransistor, vai interromper esse acionamento da base do fototransistor, que esse acionamento é feito via infravermelho, não é como a gente fez até agora, acionando a base via porta do Arduino. Então ele deixa passar corrente quando ele enxerga o LED do outro lado, vamos dizer assim. E quando o LED é obstruído do outro lado, ele não deixa passar a corrente. Então a gente tem esse efeito aí de chaveamento, tá? Ele é bem simples. Então, e para que ele serve, né? Ele pode servir para medir a velocidade de um motor. Se a gente colocar no motor um tipo de um volante, uma roda dentada, e esses dentes vão, conforme passa o dente ou não no fototransistor, ele vai obstruindo, e a gente vai conseguindo contar os dentes e sabendo, e com isso a gente faz uns cálculos e sabe qual é a velocidade que está, quantos giros, né, ou quantas rotações por minuto o motor tá fazendo. Lógico que a gente pode medir por minuto, por segundo. Normalmente se mede por segundo, a gente vai ver isso, que é o mais fácil, e depois a gente faz os cálculos para fazer o depara, para fazer a proporção. Outra coisa que dá para fazer é controlar a velocidade de uma esteira. Aí não seria em rotações, né? Seria mais em distância mesmo. Talvez aí uma medida de metros por segundo, quilômetros por hora, seria alguma coisa mais linear. Detectar o fim de curso de um portão, por exemplo, se a gente quer acionar um motor para movimentar uma cremalheira aí de um portão, e para a gente saber se o portão chegou no final, a gente pode pôr uma chapinha nesse portão, que quando ele interrompe o sinal lá do LED e o fototransistor, a gente sabe que o portão chegou no final. Basta ter essa informação para desligar o motor e fazer o portão parar. Então são são exemplos de aplicações, tá? E aqui tem uma foto que eu achei na internet, que é de um dente acoplado num volante de motor, num disco, e fazendo aí esse disco girar, e tendo esse dente passando aí, obstruindo o LED com o fototransistor, a gente consegue saber qual é a rotação que está. Lógico que envolve uma série de cálculos e tudo mais. A gente vai ver um exemplo prático disso, mas vai muito aí do projeto, do que se quer fazer, né? Vamos fazer então a montagem do circuito de teste, para a gente entender como é que isso funciona. Vamos fazer com o LED a princípio.
Vamos lá? Bom, pessoal, vamos fazer a montagem aqui. Eu estou então com a chave ótica. Deixa eu ver se eu consigo focalizar bem ela. Porque como é que a gente vai identificar essa peça? É da seguinte forma. Aqui em cima a gente tem as inscrições, acho que dá para ver, que são inscrições em relevo. Do lado do LED infravermelho tem aqui um A e um K. É o anodo e o catodo. E do lado do fototransistor a gente tem um E e um C, que é o emissor e o coletor. Então a gente precisa ligar o anodo no positivo, né? O catodo no negativo, e como ele é um LED a gente precisa fazer limitar a corrente. Eu estou usando aqui um resistor de 330 ohms, laranja, laranja, marrom. Vocês podem usar aí 470, isso para 5 volts, né? Vocês precisam fazer aí, se vocês forem usar outra tensão, vocês precisam fazer o cálculo aí para saber qual resistor que vocês vão usar, mas funciona como um LED, então vocês vão ter mais ou menos a corrente de um LED passando por ele aí, pelo anodo catodo, que é esse lado aqui. Então, eu tenho a protoboard, alguns jumpers, eu fiz um cartãozinho aqui, peguei um cartão da Serial Link e eu fiz umas janelas aqui para a gente simular os dentes de obstrução do fototransistor aqui, né, da chave ótica. A gente vai fazer a passagem assim, ó, tá? Tô com o Arduino aqui, não vou fazer a montagem com o Arduino agora a gente vai fazer uma montagem só do circuito de teste. Então a gente vai usar o Arduino, na verdade a gente vai usar o Arduino, mas a gente vai usar só a alimentação dele, só os power pins, para fazer a alimentação dos 5 volts e do ground. Então deixa ele de lado um pouco aqui, que eu tenho ele desse lado está aqui o anodo, aqui está o LED e aqui está o fototransistor. Então eu vou colocar ele assim na protoboard. Muito bem, então eu estou aproveitando a trilha central para separar um do outro. Deixa eu ver onde é que está o meu anodo aqui. Vamos usar um jumper vermelho para ligar o anodo. Então eu preciso achar a trilha adjacente aqui, porque ele tem uma saia aqui. Olha lá. Eu vou ligar o anodo, vou ligar lá nos 5 volts. Então vou usar a barra de VCC aqui para ligar ele nos 5 volts. Vou ligar no catodo um resistor para limitar a corrente dele, que é o de 330 ohms, tá? E vou ligar nessa trilha adjacente do outra perna do resistor lá na minha trilha do negativo. Então ficou assim. Não vai dar para ver direito as pernas aqui, né? Deu para ver mais ou menos. Essa saia dele atrapalha um pouco. Vocês podem até cortar isso, se vocês não forem usar a saia, vocês podem cortar essa saia para facilitar um pouco. Tem um outro modelo que não tem essa saia, mas ela é importante para fazer a fixação, né? Ela tem os furos para fazer a fixação num chassi. Bom, no outro lado eu tenho o emissor e o coletor do meu fototransistor. Deixa eu organizar os fios. Então vamos ligar o emissor no negativo. Então desse lado está aqui, o emissor tá desse lado aqui. Esse aqui é o emissor. Vou jogar ele aqui no negativo. Vou colocar um resistor no coletor. Aqui assim. E na trilha da perna que eu liguei aqui o resistor, eu vou ligar um LED verde, sendo que o catodo dele, que é a parte que tem a saia, que é o recorte na saia, a perna mais curta, eu vou ligar na trilha adjacente da perna do resistor. E na trilha seguinte estou ligando o anodo, que vai para o positivo. Então é um circuito de teste, que o que vai acontecer a hora que eu energizar esse circuito? Enquanto não tem nada obstruindo aqui a fenda, o LED desse lado vai estar, o LED infravermelho vai estar emitindo
luz infravermelha, e do lado de cá o fototransistor vai ser ativado, então vai deixar conduzir corrente e vai acender esse LED verde de controle aqui, tá? Quando eu obstruir, ele vai apagar o LED, então esse é o efeito que nós vamos ter. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar um fio laranja aqui para ligar aqui na trilha do positivo, então eu liguei um fio laranja que eu vou ligar lá nos 5 volts do Arduino. O fio marrom eu vou ligar aqui no negativo. Eu tenho essas trilhas do lado de cá, negativo e positivo, conectadas com essas trilhas do lado de cá através desses jumpers aqui. Poderia fazer tudo do mesmo lado, mas é uma questão de ficar mais fácil até para poder passar o cartão. Deixa eu tirar esse do meio do caminho aqui, isso, para poder passar o cartão aqui, né? Então vamos lá. Vou ligar agora aqui esse no ground do Power Pins, tá? E o laranja eu vou ligar nos 5 volts. Pronto. Então quando eu energizar, deixa eu colocar aqui na USB para energizar. Olha lá. O LED acendeu. Deixa eu pegar meu cartão. Então agora passando o cartão aqui. Olha lá, apagou porque está obstruindo, acendeu porque não está mais obstruindo, e assim por diante. Olha os dentes passando. Tá? Então esse é o nosso circuito de teste. É esse circuito aí que vocês precisam fazer de teste. Ó, aqui se fosse um portão que fosse chegar aqui, ele entraria nesse ponto e desligaria o motor que pressionaria a cremalheira dele. Tá? Então vamos voltar lá para os slides. Bom, voltando, como é que a gente viu aí o LED acendendo, e conforme vai passando o nosso cartãozinho de teste, ele vai acendendo ou apagando o LED. Mas como é que a gente calcula, né, essa velocidade? Como eu falei, envolve alguns cálculos matemáticos, depende muito do projeto, que a gente precisa saber qual é a distância que a gente está medindo, ou se é circular, se é linear, como é que funciona isso. A gente tem algumas funções aí que auxiliam a gente, são a milis e a micros. A gente vai ver um pouco sobre elas aí. A gente utiliza laços de contagem, e nesse caso a gente não usa delay, porque o delay, por isso que se usa laços, porque o programa tem que continuar trabalhando. Então o delay, ele segura a execução do programa naquele ponto, e isso não resolve, porque a gente precisa continuar verificando se teve alteração, se está passando ali a obstrução ou não do LED infravermelho no fototransistor. Então a gente não pode parar o programa, a gente precisa que ele continue trabalhando. Por isso a gente utiliza laços e faz a verificação com base nessas funções milis e micros. Vamos ver aqui sobre a função milis. Na verdade, a milis, ela é uma função que retorna a quantidade de milissegundos que o Arduino está ligado. Então a gente normalmente pega um valor inicial e depois vai comparando com um outro valor, e com outras, na verdade não outro valor, mas outras chamadas da função milis, até a gente atingir o período que a gente quer. E com isso o programa continua rodando enquanto a gente vai fazendo essa verificação. E ele utiliza uma variável para receber essa função milis do tipo unsigned long. Então, que é a variável do tipo long sem sinal. Então é uma das maiores variáveis aí que o Arduino aceita, se não a maior variável, que cabe mais informação. Então essa contagem ela vai, com o Arduino ligado aí direto, vai durar aí uns 50 dias e ela vai resetar. E aí a questão dos milissegundos é que a gente está contando um milésimo de segundo. Então existem 1000 milissegundos em um segundo. E a micros, ela é uma função que retorna a quantidade de microsegundos, que é uma milionésima parte do segundo. Então ela reinicia mais rápido, porque ela vai estourar a variável mais rápido. Essa variável unsigned long,
ela cabe aí uma quantidade bem grande de valores, e eu não lembro agora exatamente qual que é o valor que ela cabe, mas é um valor bem grande. Então, passado o tempo aí, estourando a variável, ele vai zerar e vai começar de novo. Um erro muito comum, inclusive, é esquecer de usar esse tipo de variável e usar, por exemplo, o int. Vocês vão ter situações bem estranhas no código se vocês esquecerem de usar a variável unsigned long. Então prestem bastante atenção quanto a isso. E aí o reinicio da contagem, né, deixando ligado o Arduino, vai ser mais ou menos 70 horas. E aí a gente tem aí a proporção que existem 1000 microsegundos em 1 milissegundo. Então temos 1 milhão de microsegundos em 1 segundo. Na verdade, a microsegundos tem que tomar cuidado com outra coisa, que tem o tempo de máquina, que num Arduino que é o Uno ou o 2009, que tem um cristal de 16 MHz, cada chamada dessa microsegundos, dessa função micros, vai ter se passado pelo menos 4 ciclos de máquina, então são 4 microsegundos. Então ela vai retornar de 4 em 4 microsegundos, tá? E não de 1 em 1 que nem a milis, porque o Arduino não consegue processar rápido o suficiente para dar essa precisão de 1 microsegundo para a gente. Tá? Mas a gente vai mexer com a de milis, que é mais fácil. A gente vai dar uma exemplificada aqui na de milis. Então, quais são as considerações que a gente tem que ter no código? A gente tem que ter a noção de que a gente vai precisar fazer essas contagens, determinar um tempo em que a gente vai fazer essas contagens. Então a gente usa o exemplo aí de 1 segundo, e a gente vai fazer as contagens apenas na troca de estado. Então a gente vai verificar se houve a troca de estado, se estava obstruído o LED infravermelho e aí ele desobstruiu, ou o contrário, né? E com isso a gente vai fazer cálculos de velocidade. Vamos fazer um exemplo aqui, mas vai depender muito do projeto que vocês forem fazer aí. Tá? Vamos montar esse circuito, é bem simples a montagem no Arduino, vamos ver isso rapidamente. Bom, a partir do nosso circuito de teste, a ligação pro Arduino aqui, a gente vai usar nossa chave ótica como chave. Então eu preciso tirar aqui a queda de tensão do resistor aqui, que na teoria esse conjunto de resistor e LED fica sendo o meu resistor de pull-up. Eu posso substituir esse resistor e o LED por um resistor de 10K e também tem o mesmo efeito, mas o LED é mais interessante porque dá o efeito visual aí de se está passando ou não. Eu vou ter que aproveitar o furo aqui, porque ficou bem complicado de ligar. Eu preciso ligar nessa perna do LED que está no coletor, bem aqui. Então, deixa eu ver se eu afasto o LED. O LED não, o resistor. Pronto, passei o resistor lá no furo da saia da chave ótica, e agora eu consigo um espaço para ligar aqui no coletor do fototransistor. E aí do coletor do fototransistor eu vou ligar na porta 3. Então a ligação é bem simples assim: 0, 1, 2, 3. Então pronto, está ligado lá na porta 3, eu estou com o circuito alimentado aqui, e aqui vai me dar o valor de referência para saber se está ativo ou não. Então, conforme eu for passando o cartão, eu vou tirar esse valor de referência aqui, e ele vai, eu vou usar a porta 3 como input, e é isso aí. Vamos ver lá o código disso agora. Bom pessoal, voltando, vocês viram aí que a montagem é bem simples. Eu até nesse tempo aqui eu estava verificando o tamanho da variável unsigned long. Vocês podem vir aqui, cadê meu browser aqui? Eu entrei aqui no arduino.cc, vim aqui na referência, né, reference, aí variáveis, tipos de dados aqui. Nós temos todos os tipos de dados. Unsigned long é realmente dos números inteiros a maior variável que tem. Ela vai até 4 trilhões aqui,
mil, milhões e trilhões, ó, 4 trilhões 294 milhões e balalalala. Então a gente fazendo um cálculo rápido aqui, ó, vamos arredondar para 4 trilhões 300 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 1000, porque a gente está medindo milissegundos, né, milésimos de segundo, dividido por 60 segundos, dividido por 60 minutos, dividido por 24 horas, nós temos aí quase 50 dias. Então esse que é o cálculo que se faz para saber quanto que vai caber na variável nessa contagem aí de tempo. Então é isso aí. Deixa eu voltar no curso aqui, só para curiosidade mesmo, questão de curiosidade. Tudo bem, então vamos falar um pouco do código agora. A gente precisa fazer a configuração, a gente já aprendeu isso, que a gente precisa configurar a porta que a gente ligou, que foi a 3, como input. Nesse caso eu não vou usar o resistor de elevação, porque eu estou fazendo o circuito externo até com o LED, tudo como a parte do circuito de elevação e tudo, do resistor de elevação. Eu posso trocar aquele LED, como eu falei aí, por um resistor de elevação de 10K, até para diminuir a corrente, né, diminuir o consumo também. E aí o loop, vamos ver como é que fica o loop. E eu também estou iniciando a serial, né, com o serial begin, para a gente poder fazer um debug aí, uma depuração, jogando informações, imprimindo a contagem na serial. O código, ele parece complicado, mas não é não. É o seguinte, a gente primeiro declara a variável unsigned long, né, do tipo unsigned long, chamada tempo underline final, e recebe o valor da função milis, somando 1000 nessa função. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando 1000 contagens da função mili, ou seja, eu estou somando 1 segundo na função mili. Aqui embaixo, pulando essas linhas aqui que a gente vê daqui a pouco, eu faço esse while verificando o tempo final, que é essa variável que eu iniciei aqui em cima, que ela está com o tempo de milis mais 1000. Enquanto ela for maior do que a chamada da função, a chamada atual da função milis, quer dizer que ainda não passou 1 segundo. Então eu executo o que está acontecendo aqui e continuo nesse while até que se passe esse 1 segundo. Então essa é uma forma de fazer a espera, ou ficar preso aqui nessa parte do código por 1 segundo, sem com que ele fique travado, como a gente faz com a função delay. E enquanto ele está, vamos dizer, travado nesse trecho de código, ele está executando o que está aqui dentro. E o que ele está fazendo aqui dentro? Ele está, primeiro a gente criou aqui, ó, um byte, fora do while, né, byte, estado anterior, para receber a leitura da porta 3, né, o digital read da porta 3, e a declaração do contador. Então cada vez que a gente fizer o loop principal, a gente vai zerar o tempo final, pegar o milis de novo da atual, mais 1000, ler o estado anterior da porta, zera o contador, e aí começa a verificar. O tempo final é maior do que o milis atual, como ele está lá incrementado de 1000, vai ser, vamos dizer, na primeira passagem. E aí ele pega numa outra variável do tipo byte, que é o estado atual, faz a leitura de novo da porta. Essa leitura da porta aqui, eu vou verificar com a leitura da porta anterior para ver se houve alteração do estado. Porque se o dente está passando lá e obstruindo o fototransistor, o que vai acontecer é que ele vai inverter o estado conforme o dente passa ou não. E é isso que eu quero verificar. Se esse estado atual, ou seja, nesse tempo de 1 segundo em que ele está rodando aqui, quantas vezes ele inverteu esse estado atual. Por isso que, inclusive, eu faço a verificação do estado atual é diferente do estado anterior. Se for, vamos dizer aqui que o estado anterior ele recebeu 0, porque o dente não estava no espaço vazio, estava entre dentes. Quando passou o dente,
ele teve a leitura 1, então é diferente do estado anterior, então eu faço uma contagem porque houve essa transição de espaço para do espaço entre os dentes para a passagem do dente. Incremento o contador com a utilização do operador aqui mais, que faz o incremento da variável contador, e eu igualo o estado anterior ao estado atual. Então, o estado anterior virou o estado atual. E começo de novo aqui dentro do while a verificar o estado atual, porque aí vai continuar passando os dentes lá, né? Então, eu preciso continuar sempre fazendo essa verificação e sempre atualizando, quando houver a mudança de estado, atualizando o estado atual para o anterior, tá? Se não houver alteração, vamos dizer que está parada a minha cremalheira, ou o motor está parado, enfim, não está havendo essa mudança de estado, a velocidade é zero, quer dizer que o conjunto está parado, que é isso que vai acontecer quando a gente não estiver passando lá o cartão. Ele vai estar imprimindo o contador como zero, e a gente vai saber que essa velocidade vai estar zero. E aí, feito isso, passado o tempo de 1 segundo, ele faz um serial print do contador para imprimir quantos dentes a gente conseguiu ler naquele período de 1 segundo, e aí a gente vai fazer os cálculos. No caso do nosso cartão, que tem ali mais ou menos 10 centímetros e tem 7 dentes, a gente vai ter 14 alterações de estado. Se a gente conseguir fazer as 14 alterações de estado em 1 segundo, significa que a gente está andando mais ou menos 10 centímetros por segundo. Então a gente já tem um parâmetro. Aí o resto é fazer a proporção, né? Se a gente quiser quilômetros por hora, se a gente quiser outra grandeza, né? Outra unidade de comparação, a gente vai ter que fazer aí essa matemática. Então esse é um exemplo simples para a gente entender como é que funciona esse cálculo de espaço-tempo, aí, né? de velocidade no Arduino, tá? Vamos ver isso. Vamos fazer o teste de funcionamento? Bom, pessoal, vamos ver o funcionamento disso. Deixa eu tirar minha câmera do tripé, porque agora é o seguinte, eu vou passar o cartão aqui. Vai ser difícil de mostrar os dois juntos, então eu vou tentar passar e mostrar lá o resultado disso na serial. Deixa eu fazer o upload do código. Tá, fez o upload. Deixa eu mostrar a serial do computador. Olha lá, ele está recebendo zero, porque não está contando, não tem alternância de estado. Então, o que ele tem aqui na serial é zero. Deixa eu segurar a câmera aqui para poder passar o cartão. Vai ser um pouco complicado, mas vou dar conta aqui. Então, eu passando o cartão, ele vai dar a contagem. Lógico que não é uma ciência exata aqui. Ele deu umas contagens aí. Deixa eu tentar. Eu estou passando com a mão esquerda, eu sou destro. Não vou conseguir uma velocidade muito boa. Olha lá, consegui 5 alternâncias, 4, 5 alternâncias. Então, se a gente fizer uns cálculos aí de forma simples, eu consegui 6. Se eu conseguir 7, com o cartão tem mais ou menos 10 centímetros, 14 alternâncias, eu estaria mais ou menos com 5 centímetros por segundo. Consegui melhor agora, consegui 9. Para eu conseguir 10 centímetros por segundo, eu tenho que conseguir 14 alternâncias. Com a mão esquerda vai ser difícil. Mas é isso aí, olha lá as contagens acontecendo. Eu estou passando o cartão aqui. E o LED está piscando e as contagens estão acontecendo ali. Então esse é o efeito aí da chave ótica. Tá? Vamos voltar para os slides lá. Valeu, pessoal. Bom, pessoal, é isso aí. Então esse é o funcionamento desse sensor aí, que é a chave ótica. A gente vai ver mais alguns sensores que são simples também. E depois a gente vai começar a juntar essas peças aí. Vamos utilizar o conhecimento que a gente aprendeu em mais de uma aula para tentar juntar essas aulas em montagens, até voltadas mais para robótica. Então a gente vai começar a entrar mais nessa área aí, que é muito bacana.
E é isso aí. Então vocês têm aí os links de sempre, o renatoaloy.blogspot.com, serialink.com.br, que é a loja lá do curso Arduino, o site aí, o blogspot dos nossos amigos Railon e Roberto. E aí, dúvidas e sugestões, só me escrever, renato.aloy@gmail.com. Ok? Valeu, pessoal, até a próxima.